conhece, né? Eu acho que, mas na verdade todo mundo me conhece aqui. Eu sou a Ana. Vou dividir o espaço hoje com as meninas, com a Mônica e com a Camila. Eu queria pedir licença, né, a todos vocês para que a gente possa gravar essa reunião e disponibilizar depois ela em alguma plataforma de stream. Queria pedir, né, e lembrar também para a gente manter nossos microfones desligados durante o nosso bate-papo para não atrapalhar, não ter ruído e todo mundo conseguir escutar perfeitamente. Ao final do espaço, a gente vai abrir para perguntas, comentários, interações de vocês. Mas se desde já quiserem deixar alguma pergunta no chat, a gente recupera essas perguntas ao final. Lembrando, né, que essa é uma iniciativa da disciplina de Laboratório de Assessoria de Comunicação da Facom, ministrada pelo professor aqui Bonerges. Hoje a gente já está na nossa segunda coletiva do dia. O nosso tema vai ser sobre o impacto, né, das ações de assessoria de comunicação nos movimentos sociais. Para agregar no nosso bate-papo, a gente convidou a Mônica Cury. Ela trabalha no Sindicato dos Metalúrgicos, aqui de Juiz de Fora. Ela também é formada em Comunicação Social pelo SES e tem pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios por uma outra faculdade. A nossa outra convidada é a Camila, do Sintufejuf, também é do Sindicato, né, de Trabalhadores em Educação aqui da UFJF. Ela é especialista em televisão, cinema e mídias digitais pela Facom e também possui graduação pela Universidade Salgado Oliveira. Queria agradecer vocês mais uma vez pela participação, por estarem tendo essa troca aqui com a gente hoje. Eu queria começar, né, nosso bate-papo perguntando vocês, estendendo a pergunta às duas. Atualmente, né, a gente vive um momento político muito conturbado, de muitos atritos, e para iniciar eu queria saber um pouco da visão, da experiência de vocês com relação a qual que é a importância do papel, né, da assessoria de imprensa nesse momento que a gente está vivendo. A assessoria de comunicação sindical, ela tem como papel, né, informar, mobilizar e repercutir, né? Hoje a gente, né, como você disse, a gente vive num cenário que o governo tenta a todo momento tirar a credibilidade tanto do jornalismo quanto dos sindicatos. Então, assim, nesse contexto, trabalhar na imprensa sindical é um grande desafio, né? Porque é um trabalho de extrema importância e está alinhado, né, com o nosso juramento que vai além do compromisso com a verdade, mas também da atuação dentro dos princípios democráticos, né, e garantindo a todos o direito à informação. Logo no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, né, o sindicalismo sofreu um grande ataque, que foi a medida provisória 873, que proibia os sindicatos de descontarem as mensalidades, e isso para a gente foi um grande impacto, né? As mensalidades são descontadas na folha de pagamento, e essas mensalidades que eu estou falando são as mensalidades sindicais, aquelas que é autorizada, né, pelo filiado. Quando ele vai se sindicalizar, ele autoriza a descontar na folha de pagamento, e o governo queria tirar isso. Os sindicatos, eles entraram com uma liminar na justiça na época e conseguiram derrubar essa liminar. Então, assim, a gente vê que o governo quer enfraquecer o sindicato. Se ele quer enfraquecer o sindicato, é porque a gente incomoda, né? Da mesma forma, acontece, desde que entrou esse governo, vem acontecendo também com as universidades públicas, né? E como que o governo age para esse enfraquecimento? Através do discurso, né, de que o sindicato não serve para nada, de que o sindicato está ali para tirar o dinheiro, seu dinheiro e tal, que a universidade é balbúrdia, né? Então, a gente tem o dever de mostrar que esse discurso é equivocado, não só equivocado, mas também maldoso, né? Tem uma intenção por trás desse discurso. E enquanto que a imprensa hegemônica, né, muitas vezes é ditada pelo capitalismo, está articulada, né, em torno de grandes agendas políticas, o discurso da classe dominante, a imprensa sindical, ela tem o papel de pautar os interesses da classe trabalhadora e dos movimentos sociais com enfrentamento e resistência, né? Eu acho, assim, que o primeiro, quero dizer que, além dessa apresentação que a Ana fez, quero ressaltar que eu também faço alguns trabalhos para o Sindicato dos Rodoviários, os trabalhadores rodoviários, já fiz muita coisa para eles. O Sindicato dos Têxteis, que é um dos pioneiros aqui de fora, era um sindicato gigante, e hoje está muito enfraquecido por conta de tudo isso,
que já foi falado aqui até, esses desmontes que alguns governos gostam de fazer com as organizações trabalhistas, né? Mas como a gente está falando aqui também do terceiro setor, que foi o roteiro que a Ana me enviou, eu só quero ressaltar também que eu faço parte de vários outros movimentos sociais, milito no movimento no coletivo Maria Maria aqui de Fora e na Marcha Mundial das Mulheres, então é um coletivo mundial, né? Então a gente tem contato com outras comunicadoras do mundo todo, que também estão nesse engajamento de conversar com a classe trabalhadora, principalmente com as mulheres, nesse caso. Também faço parte do coletivo de comunicação da Frente Brasil Popular, daqui de Fora e de Minas. Então, assim, assessoria de imprensa, jornalismo, assim, no terceiro setor, nesses movimentos sociais, assim, é o que eu faço o dia inteiro. Então, assim, eu acho que a nossa função é levar mesmo a voz dos trabalhadores de cada categoria, no meu caso, a categoria dos metalúrgicos e metalúrgicas. São trabalhadores e trabalhadoras que, muitas vezes, os problemas dessa categoria não chegam aos centros da cidade, né, porque são fábricas, às vezes, muito afastadas, os trabalhadores moram próximos a essas fábricas, então a população, no geral, às vezes, não sabe o que essa categoria passa. Então, acho que uma das coisas que a assessoria de imprensa precisa fazer é levar a voz desse trabalhador, o que ele está sofrendo, o que ele está passando, para a população geral. E é isso, organizar a categoria para lutar mesmo contra essa retirada de direitos que a gente tem visto aí cada vez mais forte por conta da atual conjuntura. Não dá para não citar isso, né? Esse desgoverno que a gente tem, que é um governo que bate de frente com a classe trabalhadora, porque não tem os mesmos objetivos, né? Não pensa como a gente, não é classe trabalhadora, então eles têm uma grande dificuldade de entender, eles acham que os nossos direitos, os direitos conquistados a duras penas, em anos de lutas aí, podem ser retirados, porque é uma dívida a mais para a empresa, porque a empresa é, não consegue, como se diz, lucrar, porque precisa pagar esses direitos aos trabalhadores, e não é nada disso, né? Assim, a gente quer ter um pouquinho, eles lucram bilhões por ano, a gente aqui, os metalúrgicos, nós somos 5 mil metalúrgicos em Juiz de Fora, em torno de 5 mil, as principais empresas que a gente atende lá são a ArcelorMittal, que é uma empresa que lucra bilhões por ano, Mercedes-Benz, não preciso nem dizer, e a Votorantim, que agora foi comprada pelo Grupo Nexa, que também é uma empresa multinacional aí, milionária, então, bilionária, né? Então, assim, os trabalhadores só querem um pouquinho do que eles têm direito e do que da mão de obra que eles estão lá dia a dia, acordam de madrugada, muitas vezes, para estar lá para os patrões lucrarem bilhões. Você estava comentando, né, sobre essas suas outras formações, sobre essas suas outras atuações na militância, em coletivos, né, em partidos políticos aqui de Juiz de Fora, e eu acho que também a assessoria, né, de comunicação em relação aos sindicatos também vem muito nesse sentido de posicionamento, né, de enfrentamento, igual a Camila colocou também, de realmente dar voz e, né, trazer o acesso à informação, a politização também de outra parte da sociedade, né? Agora há pouco a gente estava conversando na outra coletiva também sobre uma questão mais de assessoria voltada para a questão de marketing, para a questão das marcas. Né? Eu queria perguntar a vocês, assim, qual que é o papel que vocês consideram, acreditam, que a assessoria de imprensa traz com relação aos trabalhadores, a essa outra população, né, e que não a essas marcas, as empresas, que é um outro tipo de comunicação também que a assessoria abrange. A assessoria de comunicação, ela tem, né, esse papel de dar voz aos projetos, né, como a Mônica falou aí, aos trabalhadores da categoria que a gente representa, né, porque o que acontece? Muitas vezes a nossa pauta, ela não sai na mídia.
E, assim, não é simplesmente a gente tentar emplacar, né, uma matéria, um acontecimento, um fato na mídia tradicional, porque a mídia tradicional, muitas vezes, não vai noticiar da forma como deveria, vai distorcer. Então, assim, o nosso papel é mostrar as nossas pautas, mostrar o que está realmente acontecendo com o olhar da classe trabalhadora mesmo. Sim. É igual você colocou, né? Acho que realmente é um outro cenário, né? Realmente nem sempre as pautas que têm inserção, né, na grande mídia têm com relação a esse outro tipo de comunicação. Isso. E a gente tem que dialogar não só com o nosso público interno, né, que são, no meu caso, são os trabalhadores da universidade, mas também com toda a sociedade para poder conscientizar a sociedade a abraçar a nossa pauta, porque se a sociedade estiver do nosso lado, as nossas pautas vão ser mais fortes, a nossa luta vai ser mais forte. Pois é, a gente ali dentro dos sindicatos, dos movimentos sociais, a gente tem, como a Camila falou, esses dois públicos, né? A gente precisa levar os problemas e o que está acontecendo na categoria para a população, mas a gente também precisa levar informação para esses trabalhadores e trabalhadoras da categoria, né? Hoje mesmo aqui eu estava fazendo um informativo sobre a campanha salarial da Arcelor, então, explicando como que vai ser o aumento, se eles vão aceitar o acordo, se vai ser no INPC, aí dizendo quanto que a Celor lucrou ali no mês, no ano, para a empresa não querer dar esse aumento para os trabalhadores, enfim. E, assim, são linguagens muito diferentes, porque no meu caso, eu dialogo, né, com trabalhadores metalúrgicos. E aí também eu tenho dois nichos dos metalúrgicos. Os metalúrgicos da ArcelorMittal, das pequenas empresas, e até da Anexa também, são uns. Os metalúrgicos da Mercedes-Benz são outros completamente diferentes, assim, eles nem se acham metalúrgicos, assim, o fato deles trabalharem numa empresa conhecida no mundo todo, que tem esse status, tem um uniformezinho mais bonitinho, sabe, que não é aquele uniforme de chão de fábrica, e a empresa é toda automatizada, é uma empresa que já está naquele ISO 4000 e não sei o quê. Então, assim, eles se sentem um pouco superiores, inclusive, aos de mesma categoria dele, aos outros deles, né, aos outros trabalhadores. Então, um informativo que às vezes eu faço para a Mercedes-Benz não é na mesma linguagem do informativo que eu faço na Celor, que eu faço nas pequenas empresas. A gente precisa tomar cuidado com a linguagem o tempo inteiro, até as charges, assim, as ilustrações, é, tudo é muito diferente. A gente começou agora com a pandemia, acho que eu estou até adiantando um pouco as perguntas aí, falando isso, mas com a pandemia a gente se viu muito na necessidade de fazer vídeos, entrar nas redes sociais mesmo, que a gente já tinha alguma coisa, mas agora a gente foi quase que obrigado, né, a ter tudo, assim. E aí, para a Mercedes, para os trabalhadores da Mercedes-Benz, isso é muito fácil. Todos eles têm celular, todos eles têm acesso a tudo isso. Os vídeos relacionados à Mercedes têm, às vezes, 400, 500 visualizações. Já os das outras empresas, nem tanto. Porque são trabalhadores que gostam de pegar o papel ainda, que gostam de ler aquele folhetim, aquele jornal. Então, assim, a gente trabalha com vários nichos diferentes, além de tentar conversar também com a população, através da assessoria de imprensa, mandando releases e tudo mais, por aí. Isso que a Mônica falou acontece muito também no Simplifijo com relação aos aposentados, né? Porque o aposentado, a gente representa também a categoria aposentado. E os aposentados, Sim. eles também estão acostumados mais com o papel. E desde né, de março, no início da pandemia, a gente não está fazendo jornal, a gente não está fazendo panfleto, a gente não está fazendo nenhum informativo para chegar no aposentado. Então, isso tem sido um grande desafio para a gente também. E como a Mônica falou também, o Simplifijo também fala para vários públicos, né? Porque a categoria de técnico administrativo é muito ampla, muito especificada, né? Vai desde o pessoal da limpeza, o pessoal da pró-reitoria. Então, a gente tem que... Só que é uma comunicação só para todos. Na verdade, não acontece igual, né? Acontece com o metalúrgico que tem a comunicação direcionada.
é uma comunicação só para todos. Então, a gente tem que tentar falar numa linguagem que todos eles compreendam, né? E pensar nessa recepção, né? Igual a Mônica falou, né? Nem todo mundo, mesmo internamente, vai receber da mesma forma, né? Por N questões. A Lauren até comentou aqui no nosso chat, né, a respeito das ferramentas que a assessoria de comunicação voltada para os movimentos sociais utilizam. E aí eu queria, né, que a gente pudesse comentar agora também. A gente está vivendo, né, nessa era digital da comunicação cada vez mais integrada digitalmente. Vocês consideram que houveram muitas mudanças nesse sentido? Acho que, né, que a internet, o ativismo digital, trouxe outros desafios para vocês também, enquanto produtores, enquanto profissionais de assessoria de imprensa? Sim, a gente estava mais acostumado a fazer mobilização na rua, né? A gente aprendeu a fazer mobilização na rua. A internet veio depois para a gente, né? Enquanto ferramenta de comunicação, de mobilização. Então, e aí, com a pandemia, teve que migrar tudo para o virtual. Então, tem sido um grande desafio para a gente fazer né, esse ativismo digital, né, trazer as pessoas que não estavam habituadas com o digital, trazer elas para o digital. Então, mudou completamente. E a gente já vinha vendo, na verdade, assim, antes mesmo da pandemia, já vinha acontecendo essa transição, né, por conta até, por exemplo, da eleição do Bolsonaro, que foi feita completamente através das redes sociais, né, por informações das redes sociais. Então, a gente já vinha trabalhando nessa transição, só que com a pandemia esse impacto foi muito maior, né, a gente teve que se transformar de uma hora para outra. A gente teve que se transformar de uma hora para outra. E quando você trabalha assim com assessoria de imprensa, com assessoria de comunicação, eu até brinco com a galera, a gente não pode ser só jornalista, só fotógrafo, só nada, sabe? A gente tem que fazer de tudo um pouco, até editar vídeo a gente edita, filma, mexe no som, aí tira foto também, aí faz jornal. A gente faz de tudo um pouco, assim, é uma loucura, porque os sindicatos, principalmente, e os movimentos sociais em geral, né? Os movimentos sociais em geral, porque são entidades, são instituições sem fins lucrativos, então, assim, já não tem aquela grana. Imagina você fazer uma equipe de comunicação com todas essas atribuições, assim, é muito complicado para o sindicato e para os movimentos sociais. Então, geralmente é uma pessoa ali, duas, que acaba fazendo tudo. E é isso. Na pandemia, a gente se viu obrigado ali a gravar vídeos. A gente, lá no sindicato, a gente fez uma TV STEAM, que STEAM é a abreviação dos sindicatos metalúrgicos. Então, a gente tem a TV STEAM no YouTube, que cada dia mais está sendo acessada, sabe? Isso para a gente está sendo muito bacana, é uma experiência nova, até para os diretores lá que mal mexiam nessas coisas. Continuamos fazendo alguns informativos, porque, como a Camila falou, a gente também tem que dialogar com os aposentados também dos metalúrgicos e com o pessoal mais velho que às vezes não consegue mesmo entrar ainda nas redes sociais, então a gente precisa dialogar com todo mundo. Mas estamos migrando aos pouquinhos, e Facebook, Instagram, os sindicatos metalúrgicos ainda não têm. Mas site, então assim, e eles mandam muito e-mail pra gente, perguntam coisas, estão entrando nessa era, assim, eles estão aderindo aos meios digitais. E os movimentos sociais também. Aí, se eu falar do feminismo, por exemplo, o movimento feminista, ele é muito, 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 hoje em dia, ele é um movimento que está eu posso dizer para vocês que está baseado nas redes sociais. Inclusive, eu estou fazendo disciplina isolada de mestrado aí na Facom, e eu quero estudar, inclusive, isso, o movimento feminista nas mídias digitais, assim. Então, eu já estou pesquisando algumas coisas, e o movimento feminista de hoje em dia, ele é baseado nas redes sociais, sabe? É dali que vem as discussões, dali parte, inclusive, os novos nomes do movimento feminista, nomenclaturas que, inclusive, não fazem sentido muitas vezes, mas que surgem ali na rede social sem muito embasamento, sem muito aprofundamento da discussão feminista. Isso é um perigo, isso é um problema,
mas é assim que está se dando. Inclusive, as assembleias passaram a ser virtuais, né? A partir da pandemia, até as assembleias passaram a ser virtuais. E isso, de certa forma, até que tem, né, um lado negativo, mas também tem um lado positivo, porque o Centro Fiju, por exemplo, ele representa governador Valadares, né, o técnico administrativo de governador Valadares, né, de Juiz de Fora e do IEF Sudeste. Então, a gente está conseguindo fazer, antes a gente tinha que fazer 3 assembleias, né, uma em cada lugar. Agora a gente está conseguindo fazer uma assembleia para reunir as 3, né, os 3 segmentos da categoria. Né? E isso que a Mônica falou também da questão da equipe, né? A maioria dos sindicatos é um jornalista, às vezes um jornalista e um estagiário, e aí a gente tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta de Facebook, Instagram, às vezes até Twitter, o site, né, o jornal impresso, assessoria de comunicação, né, enviar release, bala direta, às vezes até trabalho de secretaria, às vezes surge para a gente, como fazer ofício, fazer ata, né, e isso para uma pessoa ou no máximo 2, isso também tem sido bem complicado. E até por conta disso, antes, né, da pandemia, às vezes a gente estava tentando segurar um pouco de ter tanta função, às vezes, vamos fazer um Instagram, não, peraí, mas não vou dar conta, sabe? Sempre que surgiu alguma coisa assim, gente, eu não vou dar. WhatsApp, vamos fazer um grupo no WhatsApp do sindicato. Assim, gente, eu não vou dar conta de atender essa demanda toda. E até por conta disso, eu estou segurando até hoje, estou segurando o Twitter, porque também é uma exigência da categoria, né? É uma procura da categoria, é uma demanda, né? A gente ter também o Twitter. E para uma pessoa é complicado. Acho que tanto, né, os próprios trabalhadores estão cobrando isso também, parte, né, dos movimentos também, tentar fazer essa inserção aos poucos, dentro das possibilidades, né? A gente também estava conversando agora há pouco sobre justamente esse profissional multitarefas hoje, né, que às vezes também recai numa precarização, numa exploração, porque também, às vezes, você é contratado para fazer um tipo de serviço, de comunicação, e chega lá, você tem que se desdobrar em 1000 pessoas para dar conta de fazer isso tudo, né? Eu tô vendo que a gente está tendo muitas perguntas aqui no chat, então eu vou partindo para nosso último comentário, para depois a gente poder também aproveitar o bate-papo com o resto do pessoal. Minha última pergunta para vocês é com relação sobre outros sindicatos, outras comunicações populares, sindicais de assessoria, que vocês acham que se destacam, que vocês gostariam de compartilhar com a gente também, para a gente poder depois acessar, pesquisar, para a gente ter como referência. Então, eu faço parte, os sindicatos metalúrgicos, é um sindicato cutista, um sindicato que a diretoria é uma diretoria da CUT, né? Então, um site que eu tenho acesso diariamente, que coleto muitas informações e que tem um conteúdo bem bacana, é o site da CUT, as redes da CUT, a TVT, que é a TV do Trabalhador, não sei se vocês conhecem, no YouTube, que produz muito conteúdo também, coisa ao vivo, assim, entrevistas com gente do mundo inteiro, eles já fizeram programas bem legais no YouTube. Aí, sei lá, o sindicato, muito boa a TVT, alguém comentou aí, o Boné Smith, né? A TVT é uma TV muito boa, Pois é, o jornal, gente, que é uma comunicação popular, que inclusive os sindicatos pelo Brasil afora, que bancam esse jornal, gente, esqueci o nome do... Hã? Eles que se reúnem e produzem, né? Eu não conheço. Não, tem um jornal, acabou de me dar um branco aqui no nome do jornal, mas daqui a pouco eu lembro. Mas, assim, os sindicatos, eles patrocinam do Brasil inteiro, eles pedem patrocínios e alguns mandam, vão patrocinando, que é uma comunicação, de fato, popular, uma comunicação do trabalhador, bancada pelo trabalhador, né, já que é bancada pelos sindicatos. Então, assim, é uma outra vertente, um outro posicionamento, é bem legal acompanhar. É por aí, assim, e os movimentos sociais no geral, Frente Brasil Popular,
É isso, sim. Então, gente, acho que foi bem legal a dinâmica que a gente fez anteriormente, do pessoal abrir a câmera e falar, interagir também. Pode ser? Acho que quem fez a primeira pergunta foi a Lore. Você quer compartilhar com a Eu gente, coloquei Lore? um comentário que eu achei muito interessante quando a Mônica falou do Sindicato dos Metalúrgicos, porque é uma coisa que é toda fora, assim, do meu conhecimento. Nunca soube de nenhum, assim, movimento, nenhuma reivindicação, assim. E aí me surgiu a dúvida de como essa comunicação é feita, até pensando neles mesmo, que não sei se é a faixa etária que eles têm, então não sei se eles usam muito rede social, se adaptam muito a isso. E aí foi uma dúvida que me surgiu, assim, quais são as ferramentas que vocês mais usam para fazer essa comunicação e como ela é feita. E se a comunicação com eles é de um jeito e para o público externo é de uma outra maneira. Sim, a comunicação é feita de outra forma. A gente até comentou isso aqui, que são públicos diferentes, linguagens diferentes, e é isso. Lá nos metalúrgicos, a gente tem esses dois nichos, como eu falei, que é a galera da Mercedes, que é uma galera mais digital, digamos assim. Então, com eles eu consigo dialogar digitalmente, e com o resto não, nem tanto. Mas estamos aos poucos aí migrando, tentando novas mídias, novos formatos, mas o que ainda funciona bem para o sindicato é o jornalzinho impresso, sabe? Entregar ele na fábrica, entregue pelos diretores na mão do trabalhador, porque aí o trabalhador também gosta de perguntar para o diretor, mas e aquele processo, mas e aquele negócio que eu te falei? Então, esse contato também é importante para a gente do sindicato e para o trabalhador. Então, a gente não abriu mão disso e acredito que nem vamos abrir, mas estamos nessa inserção aí das mídias digitais. No Sintufijuf, a comunicação, como eu falei, é basicamente a mesma para toda a categoria, né? O único grupo que tem uma comunicação diferenciada é o público aposentado, que a gente faz uma revista dos aposentados, né? E entrega pelo correio. O jornal, né? É o mesmo jornal, a gente fez ele com uma letra maior para atender também o público aposentado, que é o que é o que mais lê o jornal, né? Que a gente já percebeu, o público aposentado é o que mais se informa pelo jornal. O restante do público se informa mais pelo site, pelas redes sociais. E então a gente fez essa letra maior voltada para um foco nos aposentados. E assim, quando é alguma coisa específica, às vezes para o hospital universitário, a gente faz um panfletinho e distribui lá na porta do hospital. Para o IEF Sudeste também, a gente faz um ato, faz uma mobilização, e aí um outro informativo também voltado para o pessoal do IEF Sudeste, o governador Valadares. Mas, no geral, é a mesma publicação que atende a toda a categoria, né? E aí vai, é o site, o jornal impresso, o Instagram e o Facebook, mala direta também a gente envia. Então, são esses canais, basicamente. Eu tenho duas perguntas. A primeira é como que vocês recolhem o feedback, né? Já que, como a Mônica acabou de mencionar, é uma comunicação popular. Então, como que vocês vão adaptando e consertando as arestas, as pontas soltas que vocês acham que ficam, de acordo com os assuntos? E a minha outra pergunta é a questão dos recursos, né? Que vocês mencionaram que esse é um ponto muito importante da comunicação do sindicato. Então, quais são as prioridades nesse momento? Obrigada. Sobre o feedback, é um pouco complicado, assim, mas o Sindicato Metalúrgico, ele funciona da seguinte forma: nós temos X diretores, não sei te falar o número certinho, mas X diretores. Metade são liberados pela empresa, ou seja, são diretores que estão no dia a dia lá na sede do sindicato, que trabalham do meu lado, então, e uma boa parte dos outros diretores, dos metalúrgicos, está dentro das fábricas. Ele está lá trabalhando diariamente, com todo mundo em volta,
Então, assim, é esse cara que eu tento manter contato, assim, pelo menos todo mês, sabe? De como é que tá lá na Mercedes, como é que tá lá na empresa tal, como é que tá lá, o que os trabalhadores estão falando, o que eles acharam do último informativo e etc. Assim, então, o principal feedback para mim é desses diretores que não são liberados, que trabalham lá, que estão lá dentro da fábrica, são diretores do sindicato, mas estão dentro das fábricas. E a gente chegou a fazer também, ano passado e ano retrasado, formulários digitais também, que os trabalhadores responderam, dando esse feedback. Se o jornal está sendo bacana, se está numa linguagem boa, se eles acessam as mídias, eu queria saber onde que eles estavam, se estava no Facebook, se estava no Instagram e etc. E aí a gente conseguiu achar, né, os metalúrgicos, onde que estão os metalúrgicos nesse gigante mundo das redes sociais aí. E aí estamos achando, como a Camila falou, eu sou uma só, não tem como eu fazer todas as mídias do sindicato, não tem como fazer Instagram, Twitter, Facebook, então eu precisava direcionar, foi a forma que a gente encontrou para ter esse feedback. É isso. Ah, e sobre recursos, né? Já esqueci aqui. Então, agora não é mais obrigatório o imposto sindical, né? Aquele imposto que você paga que o trabalhador paga todo ano para a sua categoria, para o sindicato da sua categoria, não é mais obrigatório. Você pode ir lá no sindicato e retirar e falar, não, eu não quero pagar esse imposto. E aí o sindicato é obrigado a tirar, você não paga. Algumas empresas, pasmem, algumas empresas alugam vans, micro-ônibus, assim, para levar os trabalhadores um dia no sindicato para retirar esse pagamento ao sindicato. Porque para elas é muito interessante que os trabalhadores não sejam organizados, que não tenha representação, que não tenha alguém brigando por eles. E os trabalhadores retiram, porque muitos deles, ainda acham que o sindicato não serve para nada, entendeu? É, então, assim, os recursos diminuíram muito, a vida dos sindicatos está difícil, mas os sindicatos metalúrgicos é um sindicato muito atuante, muito forte, os diretores são diretores muito comprometidos com a luta, a CUT é uma central muito comprometida, assim, muito séria, então a gente tem esse diálogo, alguém até perguntou isso, e mais para frente a gente responde melhor, mas a gente tem essa troca de experiência com outros sindicatos de outras cidades, então, assim, muitos trabalhadores enxergam isso. Muitos trabalhadores enxergam e querem pagar, querem ser sindicalizados. A gente tem muitos sindicalizados. Podíamos ter muito mais, obviamente, mas temos bastante e que conseguem manter, né, os sindicatos. E a base dos nossos últimos recursos aí foi que o sindicato dos metalúrgicos entrou com ações na justiça. 2001, 2002, 2003, contra a Arcelor, contra a Anexa, contra várias empresas, que agora essas ações estão sendo pagas aos trabalhadores, porque tem todo um trâmite, tem que fazer perícia para ver se realmente aquele trabalhador trabalhava em área insalubre, por exemplo, se foi esse processo, enfim. São vários trâmites, demora muito. Mas agora esse dinheiro está chegando, então, assim, o sindicato fica com uma parte desse dinheiro, uma parte bem pequena, mas fica. E como o dinheiro é muito alto, já entrou aí na conta do sindicato, já deve ter entrado uns 100 milhões de reais esse ano e ano passado, assim, somados. Então, assim, uma parte desse dinheiro acaba ficando no sindicato. Então, é assim que a gente está se bancando. No Sinto Finjuf, o feedback ele vem através das reuniões setoriais que a categoria faz, né? Então, estão em constantes reuniões, né? Com cada vez com um setor diferente da universidade, aí a gente acaba recebendo esse feedback. Nas assembleias também a gente tem um certo feedback. E também na hora de entregar o jornal, né? Que aí faz aquele corpo a corpo, entrega o jornal, comenta a matéria e tudo, também a gente acaba tendo esse retorno e nos comentários das redes sociais, nos comentários no site, né? E às vezes a pessoa até liga para o sindicato para falar, né? Ou para reclamar de determinada matéria, ou para elogiar, né? E a questão dos recursos vem através da sindicalização, né? A maior parte do recurso é através da sindicalização, com a MP 873 no começo lá do mandato do Bolsonaro.
A gente correu atrás de fazer um recadastramento, porque se precisasse fazer o boleto, se precisasse mudar a forma, né, de arrecadação, então a gente correu atrás de fazer esse recadastramento também. A gente tem duas salinhas do sindicato também, algumas verbas vêm, algum recurso vem dessas salinhas que a gente aluga, né, mas a maior parte mesmo vem da sindicalização, e a gente está em constante campanha de sindicalização, né, para estar sempre somando, né, com a gente. Então, vocês chegaram a comentar, no princípio, principalmente, sobre o contato com a comunidade externa e sobre também o cenário político hostil. Eu queria saber se a sociedade, assim, no geral, também tem se tornado um pouquinho mais hostil, em reflexo a essa situação política toda do país, e como que vocês trabalham também ações comunicacionais nesse sentido, de mudar essa visão. Oi, Gabriel, tudo bem? Pois eu acho que eu tenho 5 anos de sindicatos metalúrgicos. Vai fazer 5 anos em março, fevereiro, março. Eu sempre me deparei com uma parcela da sociedade já hostil, sabe? Uma parcela da sociedade que acha que o sindicato realmente não serve para nada, que é um bando de vagabundo, aquelas coisas que a gente sabe. Deu uma piorada, obviamente, porque nós temos uma conjuntura absurda nesse país, né? E aqui em Juiz de Fora a gente tem um presidente que acha isso, que concorda com essas coisas, um governador que também acha isso, que é um governador que veio do patronal, né? Assim, que ele é patrão, ele é um cara que olha o outro lado o tempo inteiro e os trabalhadores que ganhem quanto eu quiser pagar e problema deles, né? Não tem que ter direito. E um governo municipal que nem tá lá nem cá, a gente nem sabe direito o que ele pensa, assim, sobre essas coisas. O que talvez seja até pior, assim, eu não sei. Mas, então, assim, deu uma piorada. O cenário não é agradável para quem faz comunicação sindical, para quem está dentro do sindicato, para os diretores. Mas dentro da nossa categoria, dentro dos metalúrgicos ali, nós somos bem vistos, assim. Eles sabem que somos nós, é a diretoria, é o sindicato que briga pelos direitos deles. Eles sabem que o sindicato já reverteu vários casos de demissões em massa. O sindicato já ganhou vários processos, como eu falei, aqui na justiça, já brigou pelo direito deles. Então, a gente tem uma categoria que consegue entender a importância do sindicato, mas da população nem tanto. A população, dependendo do que a gente faz, por exemplo, a gente já parou porta de fábrica, por exemplo, já paramos ônibus, caminhão de som na porta da Celó várias vezes em campanha salarial, brigando pelos direitos dos trabalhadores, e para não deixar os trabalhadores entrarem, né, fazer uma paralisação, não é nem uma greve, uma paralisação. E muitos trabalhadores ficam chateados, ficam com raiva, não quero trabalhar, eu quero entrar, eu quero trabalhar, não sei o quê. Então, assim, isso piorou diante dessa conjuntura. Deu uma piorada, até porque está muito mais difícil para a gente brigar pelos nossos direitos. E, assim, a convenção coletiva dos sindicatos metalúrgicos é uma convenção coletiva que garante vários direitos, porque a Constituição, né, as nossas leis não estão garantindo mais, várias reformas aí que atrasam, que tiram os nossos direitos, passaram no governo federal, passaram no Congresso. Então, o que garante os direitos hoje dos metalúrgicos é a nossa convenção coletiva. Então, assim, dentro dos metalúrgicos ali, os metalúrgicos estão muito a favor do sindicato hoje em dia, até mais que antes, e reconhecem a importância. Na sociedade já é um pouco diferente esse contexto aí. Quando eu estava ajudando, por exemplo, estava fazendo alguns trabalhos para o sindicato dos rodoviários, que é um sindicato que está diretamente ligado à população, que são os motoristas, trocadores de ônibus, né? Eu elaborei várias ações, alguns panfletos que tinham que dialogar com a população,
olha, nós estamos paralisando, nós estamos entrando em greve, mas é para o seu bem também, para o sistema de transporte público da cidade melhorar, para o conforto dos ônibus, para ter uma frota melhor, porque a gente não está recebendo, porque a gente não está tendo os nossos direitos. Então, é um sindicato que está diretamente ligado à população. Esse sindicato precisa conversar com a população o tempo inteiro. O nosso, nem tanto, porque é um sindicato muito distante. Inclusive, as grandes fábricas, elas estão na BR-040, a população nem vê, entendeu? Então, se fica muito... Mas eu acredito que a Camila possa falar até melhor sobre isso, que o sindicato dela está ali no seio, né, da cidade alta ali, os trabalhadores, enfim. Pois é, e sindicato de universidade, então vocês já viram, né? É o prato cheio para esse governo atual, né? O que ele mais ataca é a universidade e o sindicato. E, assim, a Mônica falou, né, sobre a experiência dela profissional e tudo, e eu não cheguei a falar da minha. Eu trabalhei também no Simpro, né? Foi o primeiro lugar que eu trabalhei em sindicato, foi no sindicato dos professores. E, na época, era com o prefeito, era o Bruno, né, que tinha acabado de ser eleito, né, foi o primeiro mandato do Bruno, e a gente entrou numa greve longa, eu lembro, e a gente, para dialogar com a população, que às vezes reclamava, meu filho está sem aula, né, os professores não querem trabalhar, não querem dar aula, está prejudicando meu filho, com quem que eu vou deixar meu filho? Então a gente fazia uma ação diária, era panfleto todo dia, cada dia eu tinha que fazer um panfleto novo, né, para já rodar naquele dia mesmo, para no dia seguinte estar distribuindo. Então, era uma ação diária mesmo, de diálogo com a população. A gente tinha uma barraquinha que ficava no Parque Alfred também, e os diretores ficavam naquela barraquinha também tentando conversar com quem passava, entregava o panfleto, e explicava, né, conversar mesmo, dialogar mesmo, explicar por que os professores estavam fazendo greve. E no Sintufijup também não é diferente, né? O sindicato de universidade, e então a gente tem muitas vezes os alunos, né, da universidade reclamando que está sem aula, que está sem RU, que quer estudar e tudo. Às vezes, né, é só os técnicos administrativos que estão em greve, mas os alunos continuam tendo aula, né, às vezes o professor não adere à greve porque é outra pauta, é outra categoria, às vezes o professor não adere à greve, é só o técnico administrativo, e isso dificulta ainda mais. Quando os professores vêm somar com a gente, acaba facilitando, né, e a estratégia que a gente usa de comunicação é estar buscando parceria com outros sindicatos. Por exemplo, a reforma administrativa. A gente criou o FOSEF, né, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federais, de Juiz de Fora e região, e aí a gente faz, a gente entrevista deputados, a gente a gente grava vídeo, coloca no YouTube, nas redes sociais, né, cobrando o posicionamento do deputado sobre a reforma administrativa. Com relação à universidade, a gente faz parceria com a APES, né, que é o Sindicato dos Professores, e com o DCE também, para poder fazer essa mobilização junto com a sociedade, né? A gente junta os 3 segmentos da universidade para fazer uma comunicação só para toda a sociedade. Aproveitar o gancho do Gabriel e perguntar para vocês se vocês acreditam que, né, a gente tem lido, acompanhado muitos relatórios assim, de violências, né, contra jornalistas em vários sentidos. Se vocês acham que a área do jornalismo sindical, da comunicação popular, tem sido mais duramente atacada nesse momento. Como eu participo, né, dos movimentos, estou lá no dia a dia deles, das manifestações, nem tanto agora, porque estamos no meio de uma pandemia, mas até março estava ali, março inclusive foi o mês das mulheres, então a gente fez um festival, fizemos várias coisas, várias movimentações, mas acho que, e muitos desses jornalistas populares, assim, que são agredidos, que são presos, são detidos, que sofrem essas consequências, não saem, né, na grande mídia, porque se é um jornalista da Folha de São Paulo que é agredido ou que sofre, a Folha de São Paulo está ali publicando. Mas aí um jornalista do Sindicato Metalúrgico de Fora, eu lá,
estou cobrindo alguma coisa em outra cidade, estou fazendo algum outro trabalho para algum movimento social, algum movimento feminista. Se acontece algo comigo, não sai em jornal nenhum, né? Então, assim, eu vejo muito isso em todas as manifestações que eu vou, profissionais da comunicação, fotógrafos, jornalistas, videomakers, profissionais da comunicação, né, sofrerem consequências bem ruins nessas manifestações. Eu já cobri muita manifestação em Brasília, né? E Brasília é bomba de gás lacrimogêneo na cara o tempo todo. E aí eu lembro até que teve uma das manifestações que a direção queria fazer para mim um colete escrito imprensa. Eu falei assim, não, se você fizer isso eu vou ser alvo, né? É melhor eu misturar ali na galera como se eu fosse manifestante junto, porque se eu colocar um colete escrito imprensa eu vou ser alvo. E eu acho que, assim, eu, particularmente, eu não sofro tanto a perseguição na mobilização justamente por isso, porque eu estou ali no meio, né, então, talvez eu não sofra como jornalista, mas como militante, como qualquer militante que estivesse ali no meio, porque as pessoas não sabem que eu sou jornalista, né? Qualquer um pode ter uma câmera e estar ali filmando. Eu gostaria de saber como que é o contato de vocês com outros sindicatos, né, de outras regiões do Brasil, e se tem uma troca de pauta, reuniões. Como eu falei, o nosso sindicato é um sindicato cutista. A CUT é uma central que tem no Brasil inteiro, né? Então, nós temos cursos em São Paulo, em Brasília, que aí vão vários sindicalistas, vários comunicadores sindicais para esses cursos. Os sindicatos metalúrgicos têm uma federação dos metalúrgicos, que também acontece isso, acontece muito essa troca de informação, troca de experiência, cursos em comum que a gente vai fazer, acaba encontrando. Inclusive, para mim, isso é o mais legal dos movimentos sociais. Isso é o mais legal de ser dos sindicatos, assim, de conseguir essa troca do Brasil inteiro, de ser do movimento feminista, um movimento que tem no mundo inteiro, que é a Marcha Mundial das Mulheres. A gente tem encontros nacionais, encontros internacionais. Então, eu tenho troca com comunicadoras da Bolívia, da Venezuela, da Austrália, da Nova Zelândia, que tem no mundo inteiro, de fato, a marcha. Então, assim, existe essa troca. Para mim é um momento mais legal de todos, de fazer parte disso, de conversar com essa galera, de ver o que está se passando nesses lugares, cidades, estados e até outros países, e entender um pouquinho dos contextos, né, que às vezes a gente fica sabendo pela mídia hegemônica e pela grande mídia, e não é bem o que acontece nos locais. Eu adoro essa troca. Inclusive, acho que vocês todos aí da universidade deveriam estar inseridos nos movimentos sociais, no movimento estudantil, porque tem essa troca do movimento estudantil também. Quando eu estudava, eu era do movimento estudantil, tive essa troca com movimentos do Brasil inteiro, e era um dos momentos mais legais, você viajar para fazer política, para dialogar com outros estudantes de outros lugares, é massa demais. Contato diário que a gente tem um grupo de jornalistas da FASUBRA. A FASUBRA é a Federação dos Sindicatos de Universidade do Brasil inteiro. Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp, a gente tem esse contato diário, essa troca diária. E, igual a Mônica falou, os cursos, né, que a gente está sempre participando. O curso que eu falei, né, que eu falei no começo, do Núcleo Piratininga de Comunicação, é um curso excelente. E os encontros, né? Tem os seminários de jornalistas e encontros também de jornalistas. Assim, inicialmente, mais uma vez, parabenizar aí e agradecer a participação de vocês. Estou acompanhando aqui muito atentamente. Acho que são duas experiências válidas, né, e interessantes, né, que acabam nos dando uma outra dimensão mesmo do trabalho de assessoria, né, que talvez poucos conheçam. Vou fazer algumas observações rápidas aqui e entrar na pergunta básica. Vocês citaram o NPC, que é uma referência, com certeza, né? Principalmente Camila, mas a Mônica também, né? Obviamente. O NPC marcou muito a minha trajetória no início, né, das atividades do jornalismo, porque eu conheci pessoalmente o Vito Gianotti, né, casado eram companheiros, né, com a Claudinha Santiago, que até hoje é uma grande amiga. À distância a gente se fala pouco, mas
eu mantenho de vez em quando contato. Tive até a oportunidade, isso lá se vão alguns anos, eu sou da velha guarda, de participar de atividades do núcleo bem no início, né, a convite do casal, do Vitor e da Cláudia. E realmente, de lá para cá, eu acabei não perdendo, digamos assim, os laços, né, com a realidade sindical. Eu fui diretor sindical durante um mandato no sindicato do município do Rio de Janeiro, porque o Rio tem 2 sindicatos, tem o do município, tem o do Estado, dos jornalistas que eu estou falando, né? E depois eu fui diretor sindical da Federação Nacional dos Jornalistas, né? A FENAGE, onde dei uma boa contribuição, acredito, durante o período que lá estive, porque foi um período que nós conseguimos avançar em algumas questões bem interessantes relativas ao jornalismo, e inclusive num trabalho chamado Escola do Jornalista. Na época não havia essa facilidade das redes, né? Então um grupo de jornalistas do Sudeste, principalmente, foi deslocado para o Norte, para o Nordeste, para fazer um trabalho, né, de atualização, de troca de ideias. E, enfim, eu percorri praticamente todos os estados do Norte e Nordeste, trocando, e até do Centro-Oeste também. Estive com alguns colegas de lá, trocando muitas ideias, participando de situações, inclusive vivendo até algumas condições meio delicadas, porque a gente chegava lá como convidado e era meio tratado assim como estrela, né? E aí os caras queriam que a gente falasse sobre tudo, até sobre as condições, muitas vezes, do lixo, né, numa dada cidade. Era meio constrangedor, porque como não se conhecia muito a respeito da realidade, era um tanto complicado, né, falar sobre isso, e a gente muitas vezes não dominava, né, os meandros políticos, a coisa podia ser, enfim, delicada, né? Então a gente tinha que tomar o cuidado e tentar se ater mais às condições técnicas, mas é óbvio que emitíamos as opiniões, enfim. E foi um trabalho bem interessante, entre outros. Talvez tenha sido o momento em que a FENAGE conseguiu conduzir muito bem uma articulação para o que viria depois. Isso foi um desgaste muito grande, né? O que seria depois a proposta do Conselho dos profissionais, dos jornalistas, né? O Conselho Federal. E isso, lamentavelmente, acabou sendo apresentado num momento muito delicado do segundo mandato do governo Lula e se perdeu. Foi lamentável que a proposta do Conselho tenha sido apresentada nesse momento, já que ela foi construída durante um bom período, né, pelos diversos sindicatos do país. E desperdiçaram com a tentativa de aprovação, onde havia uma situação difícil do Zé Dirceu, né? E do próprio período, né? Um período em que Lula viveu algumas dificuldades de mensalão e tal. Então, a mídia que a gente conhece, hegemônica, se apropriou disso, inclusive virou até capa de Veja, né? Com depoimento de vários profissionais de imprensa, até alguns que não são ligados ao próprio jornalismo, que é o caso do Bonner, né? E deram depoimentos terríveis, né? Isso acabou fazendo com que Lula engavetasse o projeto, porque o desgaste foi natural. E depois, alguns profissionais reconhecidamente militantes também na área sindical falaram sobre isso, né? Eu, inclusive, não tem muito tempo, desenvolvi um texto baseado no trabalho do professor, jornalista Bernardo Kucinski, que é um jornalista militante também, e que trabalhou ligado ao governo Lula num determinado período. E o Kucinski desabafou sobre isso, sobre outras coisas que não puderam caminhar também, justamente por dificuldades internas de articulação e de grupos, que normalmente ocorrem em qualquer governo, não só nos governos petistas, né? Mas parece que o PT é sempre o grande vilão da história, mas isso ocorre
quando ocorre, né? Porque determinados governos nem discussão tem imposição, como a gente sabe que está acontecendo na realidade agora. Mas eu tive a oportunidade, né, o privilégio de atravessar um período, né, perpassar assim, um período muito interessante de produção sindical, né? Mas desde lá, aí eu já caminho aqui para a pergunta, desde lá eu observo um grande problema, né? E estou trazendo a discussão mais para o campo do jornalismo, né? Não sei se vocês até vão conseguir dar conta, mas é uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha. Justamente essa dificuldade entre a aproximação dos sindicatos com a realidade universitária, né? Os sindicatos dos jornalistas eles acabam tendo dificuldades de estabelecer algumas conexões com a realidade universitária. Talvez assim um momento que eu tenha observado de uma produção bem interessante tenha sido um momento em que de passagem, né? Eu passei durante um período como professor já em federal, na Universidade Federal de Alagoas, e tive o enorme prazer, até hoje, um amigo que eu mantenho relações, né, muito amistosas e bacanas, né? A gente está sempre trocando, que foi o Antônio Pereira, né? Que era conhecido por lá como Toinho, e foi presidente do sindicato no período que eu estive por lá, e que ele realmente, como ex-aluno da UFAL, né, que é a Universidade Federal de lá, e passando a presidir o sindicato, ele fez um trabalho magnífico de aproximação, né? Realmente se envolveu em todos os eventos praticamente que a Universidade DA e outros setores da universidade desenvolvia, o sindicato estava presente. Inclusive, foi o período em que nós lançamos lá uma iniciativa da FENAGE, que eu presidi durante um tempo, chamada Cátedra da FENAGE de Jornalismo para a Cidadania, que foi uma iniciativa muito bacana, com vários cursos e outras condições. Mas, tirando essa experiência do Toinho, né, naquele momento, e outras pontuais no Rio, São Paulo, talvez no Ceará, eu vi algumas coisas interessantes também já acontecendo, tive a oportunidade de participar também em palestras. No restante do país, é muito difícil perceber. E nós temos aqui em Juiz de Fora, né, um sindicato que é pioneiro, na verdade. É o primeiro sindicato de jornalistas criado no país. E, lamentavelmente, não sinto esse envolvimento, né? Quando eu cheguei aqui, em 2005, ainda tentei fazer com que isso se desse, trouxe até o presidente do sindicato de Minas Gerais, porque são dois sindicatos aqui em Minas também, o de Juiz de Fora e o de Minas, que é sediado em Belo Horizonte. Trouxe o presidente, convidei o presidente na época, que eu não lembro exatamente quem era, e houve um debate interessante, que, na verdade, eu pensei que fosse um start justamente para desenvolvermos uma conexão maior. Isso não ocorreu, gente. Assim, posteriormente, eu não lembro de outro evento, a não ser um convite ou outro para uma participação numa aula, tal. O que eu gostaria de saber de vocês, assim, como talvez, né, como tentar, na verdade, retomar essa possibilidade usando ferramentas que nós temos hoje, né, que estabeleçam essa possibilidade de conexão entre o sindicato e a universidade. Também levando em conta um aspecto que já foi tratado aqui, que o sindicato normalmente é visto como o grande vilão, né? A sociedade ainda tem uma dificuldade de enxergar essa luta sindical como uma luta dela mesmo, né? Como uma luta que ela deveria apoiar plenamente, porque são os sindicatos que acabam conquistando coisas interessantes para a população brasileira, né? Mas ela não consegue enxergar isso. E acho que muitos alunos também, na realidade da comunicação, do jornalismo, e de maneira geral, não vou apenas situar, também não conseguem enxergar isso. E não sei se isso é um pouco culpa
de nós mesmos, entendeu? Que não conseguimos, muitas vezes, articular condições de estabelecer possibilidades que sejam atrativas, né, para conquistar esses públicos. Por quê? Cito só o exemplo e depois passo a palavra para vocês. Há um tempo atrás, se a gente mapeasse todos os sindicatos brasileiros, né, e tem pelo menos um por estado, nós tínhamos um quadro caótico, né, de apresentação dos sites do sindicato. Quando se iniciou, não, já havia uma condição consolidada de um trabalho pela internet, mas eram precários os sites dos sindicatos. E hoje eu ainda vejo problemas muito sérios, né, de comunicação, de utilização de ferramentas. Talvez os sindicatos de vocês, como são sindicatos, de repente, com sei lá, uma estrutura maior, sei lá, uma proposta diferenciada, consigam criar esses canais, mas eu não vejo isso acontecendo, lamentavelmente, na realidade do jornalismo. E aí gostaria que vocês comentassem sobre isso. O que é possível fazer, né, para a gente tentar fazer com que essa boa rapaziada que está na universidade, produzindo um evento muito legal como esse, pudesse se chegar mais aos sindicatos, e principalmente ao sindicato da própria categoria, né, e auxiliar numa renovação, né, numa inovação, em novas condições de exercício, de busca, né, de transformação. Foi ótima a sua intervenção, Ibanez. Então, eu acho que essa aí é uma das principais, um dos principais desafios dos sindicatos atualmente, assim, trazer o jovem para dentro dos sindicatos, né? O pessoal que está se formando, a juventude que está ali saindo da universidade, fazer com que ele entenda a importância da categoria dele, de organização da categoria dele e tal. É, de fato, algo muito difícil. Mas aí, é tão complexo isso, no meu entendimento, né? No meu entendimento, é tão complexo isso. Você falou, por exemplo, que os sites antes eram muito precários, eram muito ruins, ainda são de muitos sindicatos, mas é aquilo que eu e a Camila já mencionamos aqui. A maioria dos sindicatos tem uma pessoa na comunicação, né? Como essa pessoa vai fazer pode até fazer com outra pessoa o site, mas como essa pessoa vai administrar o site, administrar um Facebook, um Instagram, um Twitter, fazer informativo. A minha concepção disso, por exemplo, de comunicação, uma comunicação sindical, o Sindicato Metalúrgico já tinha que ter um podcast, sabe? A TV Steam, que a gente fez agora na pandemia, por obrigação, quase que por obrigação, já tinha que ter saído antes, mas tudo é muito difícil porque só tem uma pessoa, no máximo duas, como a Camila falou, às vezes tem um estagiário, lá no Sindicato Metalúrgico nem o estagiário tem. Então, assim, é muito complicado fazer tudo isso com uma pessoa. Ideia a gente tem, plano de comunicação a gente tem, mas para desenvolver isso na prática precisa de uma equipe, precisa de estrutura, né? Toda comunicação bem feita precisa de uma certa estrutura. A gente vai levando do jeito que dá, fazendo o que dá para fazer. Mas, assim, aí sobre essa comunicação atingir a galera jovem também, não é só uma questão de equipe, né? É uma questão de ferramentas, igual a gente já mencionou aqui. Se eu, por exemplo, parar de utilizar as ferramentas para atingir a galera mais velha. Vamos supor que os metalúrgicos são jovens agora, está se renovando muito a categoria e a maioria ali é jovem. Vamos mudar para as redes sociais. Mas, assim, não é só a comunicação que precisa mudar, né? Porque a classe trabalhadora mudou. Porque a classe trabalhadora, ela não é mais só o chão de fábrica ali, o metalúrgico, porque agora a gente tem os motoboys, os motoristas de Uber, motoristas de aplicativo, né? Essa galera, a gente precisa organizar essa galera de alguma forma. Como que a gente vai organizar uma galera que acha que eles são o patrão? Como eles fazem o horário deles,
como eles trabalham o dia que eles querem, não tem que dar satisfação, entre aspas, para nenhum patrão, não tem ninguém mandando neles, eles trabalham por conta própria, eles acham que eles são patrão. Eles não se enxergam como classe trabalhadora. E aí, como organizar uma classe trabalhadora que não se enxerga como classe trabalhadora? Sabe? Eu já encontro muita dificuldade de dialogar com os jovens da Mercedes-Benz, como eu já falei para você, porque é um metalúrgico mais jovem que está na Mercedes, porque eles acham que o sindicato é isso, serve para nada e tal. Então, assim, eu fico imaginando, porque a classe trabalhadora mudou, eu fico imaginando como que a gente vai fazer isso no futuro, organizar essas novas classes trabalhadoras, porque a Mercedes-Benz, ela tem agora, acho que, 1.000 e poucos funcionários, uns 1.200, sim, funcionários, mas já teve muito mais, já teve 3.000. Daqui uns anos, vai ter 500, porque tem um robô lá que faz o carro sozinho. Tem uma aparelhagem lá deles, que é uma máquina, que é um braço assim, ela pega a porta do carro, coloca, parafusa a porta do carro, vira o carro, parafusa a outra porta do carro, coloca o capô, coloca o motor. Esse braço mecânico faz tudo. Então, assim, quantos trabalhadores essas metalúrgicas vão ter no futuro? Talvez nenhum, talvez de 1.000 passe para 10, passe para 100. E aí essas pessoas estão migrando para quê? Para Uber, como eu falei, para motorista de aplicativos e tudo mais. Essa nova categoria aí, esse novo nicho que a gente precisa organizar as pessoas, senão a gente não consegue dialogar com essa galera jovem, sabe? É muito difícil, até para os jornalistas, assim, porque, eu não sei, os jornalistas também estão migrando, sabe, Bonés? A gente não sai mais da universidade e quer trabalhar, às vezes, na Globo ou na Bandeirantes, não tem mais isso. Agora tem a mídia ninja, tem mídias, você pode montar o seu próprio podcast, você pode montar o seu próprio blog, o próprio site. Eu quero fazer o meu site de notícias, ou de entretenimento mesmo, ou de alguma coisa. A minha TV, eu vou abrir a minha TV no YouTube. Então, assim, como você organiza esse trabalhador que tem a sua própria TV, que não tem que brigar por alguns direitos com nenhum patrão, assim, sabe? Então, assim, é muito louco, é muito complexo. A gente precisa se reestruturar, assim, como sociedade mesmo. Porque como que você vira pro cara que tem a sua TV no YouTube, ganha milhões já, como é que você fala para ele que ele é classe trabalhadora, que ele precisa brigar por alguns direitos, que ele precisa brigar por direito de outros jornalistas, que ele precisa ser sindicalizado? Como você fala? É muito difícil. Eu não sei se a Camila concorda assim comigo, mas é uma questão muito ampla. O que a gente tenta fazer para aproximar do jovem, né? O estagiário ele tem um papel muito importante nisso, porque ele traz para a gente, né, quais são os anseios da juventude e a linguagem também, né? Como que a gente vai falar para o público jovem. Então, o estagiário é muito importante dentro do sindicato, não só para ser mais uma pessoa para dar conta, né, de toda a demanda, mas também está sempre renovando a nossa linguagem, né? A forma como a gente vai dialogar, né, com o público jovem também. E não só o estagiário, mas também as parcerias que a gente tenta buscar. Toda vez que a gente vai fazer alguma mobilização, a gente chama junto com a gente o DCE, né, no caso da universidade, e no caso do IF Sudeste, a gente chama o GETO, né, que é o Grêmio Estudantil de lá. Então, a gente está sempre buscando dessa forma. Aproveitando só para complementar aqui, Camila, na verdade, acho que vocês deviam tentar contaminar o sindicato de jornalistas aqui de Juiz de Fora também, né? Chegar junto deles, olha aí, vamos dar uma sacudida e aproximar. Você sabe que há uns 2 anos, eu peguei até o estatuto para ver quando seria a eleição, porque eu falei que alguém precisa movimentar esse sindicato. Eu entrei em contato com a Lúcia Schmidt, não sei se você conhece. Lembro, sei. Hã? Conheço a Lúcia. A Lúcia foi minha professora no SES, né? Eu fiz faculdade no SES. Ela foi minha professora. Então, assim, ela já foi presidente do sindicato dos jornalistas aqui de Fora. Foi pioneira nisso, como você falou, o sindicato dos jornalistas aqui de Fora é pioneiro e tudo mais. Entrei em contato com ela para a gente reformular isso aí. Acabou que, assim, eu tenho tantos projetos também, tantas coisas, que
acabou se perdendo um pouco. Mas eu acho que a gente tem que refazer esse sindicato aí, colocar força, porque, porque é a nossa representação, é quem vai falar por nós quando precisar, exatamente, fazer essa defesa institucional, sabe? É pesado isso, precisa ter esse peso, né? Aproveitando também uma partezinha da fala da Camila, falou sobre a linguagem, né? Eu lembrei de um trabalho do Vitor, que é um trabalho que continua assim muito atual, chamado Muralhas da Linguagem, né? Aproveitando aí uma referência para a rapaziada aí de uma maneira geral. É um livro muito interessante, que o Vitor escreveu com todo o empenho, com toda a competência dele, com criatividade, e continua muito atual, discute algumas questões bem à nossa realidade. Fica aí o complemento, diante já das referências que elas apresentaram, que são muito bem, são bem interessantes, né? Queria fazer um comentário sobre isso também. Né, obviamente, eu não tenho nenhuma atuação nem de sindical, né, nem discente, etc. Mas eu acho que, especificamente com relação ao que o Bones falou também, dessa aproximação, né, com a universidade, dos alunos também se mobilizarem, eu acho que isso também é uma parte, né, de uma reestruturação nossa, assim, de empenho. Acho que a universidade é um espaço que a gente pode crescer muito politicamente, enfim, aprender várias coisas. Eu acho que também deveria ser um movimento mesmo nosso, se interessar, de se engajar com relação a isso, disponibilizar também, né? Muitas vezes a gente, até mesmo por questões de mercado, o mercado está pedindo, a gente acaba, ao longo da nossa formação, ingressando por outras áreas e acabamos deixando isso de lado. Isso também acho que a gente, né, cabe uma autocrítica nossa nesse sentido. Só agradecer a Ana, o Bonés, a turma toda aí, pelo espaço, por abrir isso para a gente discutir mesmo, não só o jornalismo sindical, mas o jornalismo popular, dos movimentos sociais, que é muito importante. Hoje em dia a gente sabe que a comunicação é um dos setores mais importantes de qualquer empresa, de qualquer movimento, de qualquer instituição, assim. Se você não tem uma boa comunicação, é difícil você ir para frente, né? A gente está vivendo um momento de pandemia que isso ficou ainda mais evidente. Eu trabalho na eleição agora, trabalho na comunicação, sou coordenadora de comunicação de uma campanha de uma candidata vereadora aqui em Juiz de Fora. Então, assim, é a parte mais importante da campanha. Claro que tem o plano das ideias, toda a construção, a base, mas ali a gente divide em várias coisas as coordenações, assim, a coordenação de comunicação é uma das mais importantes. Se você não faz uma boa comunicação, você não consegue se eleger, você não consegue hoje em dia, se você não dialoga nas redes sociais, além de dar panfletos e tudo mais, você não consegue chegar na população, né? A gente viu muito isso na última eleição presidencial aí, a esquerda sofreu uma avalanche de uma direita extremista que estava muito mais preparada para esse setor, para fazer eleição no WhatsApp, por exemplo, nas redes sociais, falou o que quis, com verdade ou sem verdade, né? Foi uma eleição baseada em... Eu não gosto de chamar de fake news, porque se é news, né, se é notícia, não era para ser fake, notícia não é mentira, né? Baseado em mentira mesmo, é só isso, baseado em um monte de mentiras. Então, é muito perigoso o rumo que a comunicação pode tomar nas mãos de pessoas. Nós já vimos, né? Eu estou até, vou apresentar um texto na minha disciplina isolada na Facom aqui do Paulo Roberto, que o livro chama exatamente isso, é propaganda política. E já fala muito de Lenin, mas fala de Hitler, de como ele usou a comunicação a favor dele, de como ele usou a comunicação para que as pessoas acreditassem nas coisas que eles estavam falando. E aí nós passamos isso aqui, assim, em 2018, porque um lado não estava preparado para essa comunicação atual, para essa comunicação digital. Então, assim, temos que estar atentos, temos que estudar muito e refazer, discutir muito o assunto, porque a gente precisa melhorar muito ainda. Então, agradecer, me desculpar por essa cara aqui horrível de quem não dorme há
3, 4 semanas, está fazendo campanha política aí o dia inteiro. Cheguei em casa correndo para essa aula aqui, já vou correr para outra agenda, acordei 4h15 da manhã, então me desculpem, mas estamos nessa atividade aí. Então, a gente que agradece aí você pelo tempo, por ter conversado com a gente. Eu também queria agradecer o convite, né, da Ana Luísa, agradecer o Boné, já a turma toda, né, e assim, só falar para vocês o seguinte, quando eu estava formando, né, em 2007, eu tentei um processo seletivo para, na época era a TV Panorama, né, era um treinamento que fazia, e aí na época a TV Panorama era TV Panorama, tinha rádio, tinha jornal, e assim, no processo seletivo, na prova, eu passei em primeiro lugar na prova, mas na entrevista eu não entrei. E fui trabalhar no Sindicato dos Professores. E, assim, logo de cara, eu falei assim, gente, eu me sinto muito mais realizada trabalhando no sindicato do que se eu tivesse entrado na TV Panorama, entendeu? Eu me senti muito, muito mais realizada. E, assim, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena mesmo se informar mais sobre a comunicação sindical, porque, assim, apesar de toda essa dificuldade que a gente enfrenta, né, de ser uma pessoa só e tudo, é muito gostoso, é muito realizador você ir para Brasília numa manifestação, você dormir em tenda, sabe? Em tenda de circo. É difícil, mas é realizador, sabe? Você saber que você está lutando por uma causa, sabe? É bem gratificante isso. Queria agradecer vocês mais uma vez. Mônica, depois compartilha sobre o seu projeto aí de feminismo e mídias digitais com a gente. Camila também, sempre que precisar, pode contar com a gente para fortalecer a comunicação sindical. Acho que todo mundo ficou mais motivado, aprendeu bastante com o nosso bate-papo. Uma boa quarta-feira aí para todo mundo e a gente vai se falando. É isso. Se alguém precisar entrar em contato, fiquem à vontade. Combinado. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau.